Desde os tempos antigos, os seres humanos observaram os movimentos dos planetas, estrelas e outros corpos celestes no céu. Essas observações incluíam padrões de movimento aparente e regular, como as órbitas dos planetas ao redor do Sol. Várias civilizações antigas, como os gregos, babilônios e egípcios, desenvolveram modelos cosmológicos para explicar os movimentos observados no céu. Esses modelos variavam de geocêntricos, com a Terra no centro, e heliocêntricos, com o Sol no centro. Mas vamos começar no começo. Ptolomeu, um astrônomo grego-egípcio que viveu entre os séculos 2 e 3, foi uma figura importante na história da astronomia, mas a sua contribuição para a compreensão da gravitação universal é indireta e limitada. A principal obra de Ptolomeu, conhecida como Almagesto, descreve o modelo geocêntrico do universo. Esta obra de Ptolomeu afirmava que a Terra está no centro do universo e os planetas, incluindo o Sol, orbitam em torno da Terra em círculos excêntricos. Para explicar os movimentos dos planetas observados, Ptolomeu introduziu um conceito de epiciclo e deferente, que eram dispositivos geométricos complexos usados para representar os movimentos retrógrados dos planetas. Embora o movimento de Ptolomeu tenha sido aceito durante muitos séculos e tenha sido uma realização significativa na astronomia da antiguidade, ele não trata explicitamente da gravitação universal. Seu trabalho focou-se mais na descrição matemática e na previsão dos corpos celestes, sem propor uma explicação física em relação a esses movimentos. Séculos depois, um cientista chamado Nicolau Copérnico propôs um modelo heliocêntrico do Sistema Solar. Ao contrário do modelo geocêntrico proposto por Ptolomeu, este modelo afirmava que o Sol no centro do universo e os planetas em órbita ao seu redor. Essa mudança de perspectiva foi um passo grande para a compreensão da dinâmica dos corpos celestes. Ao posicionar o Sol no centro do Sistema Solar, Copérnico ajudou a estabelecer a ideia de que os planetas orbitam o Sol, devido às forças físicas, em vez de simplesmente se moverem em círculos ao redor da Terra, como proposto nos modelos anteriores. A contribuição de Nicolau Copérnico para a compreensão da gravitação universal foi indireta, não fornecendo a matemática da sua teoria. Assim, enquanto Copérnico não formulou diretamente a teoria de gravitação universal, sua concepção heliocêntrica do Sistema Solar desempenhou um papel crucial no desenvolvimento posterior dessa teoria. Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês do século XVI, fez contribuições significativas para a astronomia, principalmente através das suas observações precisas e extensão do céu noturno. Ele construiu e usou instrumentos astronômicos avançados, incluindo quadrantes e sextantes, para medir com precisão a posição e o movimento dos planetas e estrelas. O Tycho Brahe veio após a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, onde ele introduziu algumas estratégias de como explicar como é que os planetas giram ao redor do Sol e ao redor da Terra. Baseado em suas observações, Brahe desenvolveu um modelo de sistema solar que combinava elementos do modelo geocêntrico tradicional. A sua teoria dizia que a Terra encontra-se no centro do universo e os planetas giram, e também desenvolveu o modelo heliocêntrico, que era emergente, com o Sol no centro. É muito esperto. Em seu modelo, os planetas orbitavam o Sol e, por sua vez, orbitavam a Terra. Então, são duas teorias que ele juntou e disse que os planetas eles orbitavam o Sol, giravam em torno do Sol, e os mesmos planetas eles giravam em torno da Terra. Esta teoria foi de Tycho Brahe. Não foi aceita, mas foi um marco histórico, pois contribuiu para pesquisas futuras. Por exemplo, Johann Kepler. O Johann Kepler foi um astrônomo e matemático alemão que viveu no século XVI. É conhecido por suas importantes contribuições para a compreensão da gravitação universal. Johann Kepler foi um
amigo próximo de Tycho Brahe. Johann Kepler pegou a teoria de Tycho Brahe para poder desenvolver da sua maneira e é conhecido por suas importantes contribuições para a compreensão da gravitação universal. As principais contribuições de Johann Kepler incluem leis do movimento planetário. Kepler formulou 3 leis empíricas que descrevem o movimento dos planetas ao redor do Sol. Suas leis planetárias, publicadas em Astronomia Nova, em 1609, e Harmonice Mundi, em 1619, estabeleceram as bases para o entendimento moderno do movimento orbital. Ele formulou 3 leis, e essas leis são conhecidas atualmente, são leis muito famosas. A primeira lei diz que os planetas orbitam o Sol em trajetórias elípticas, com o Sol ocupando um dos focos de elipse. A segunda lei é conhecida como a lei de áreas, ou a lei das áreas. Ela diz que a linha que une o planeta ao Sol varia áreas iguais em intervalo de tempo igual. A terceira lei é conhecida como a lei dos períodos e diz que o quadrado do período orbital de um planeta é proporcional ao quadrado do semi-eixo maior da sua órbita elíptica. Embora Kepler tenha descoberto essas leis empiricamente, elas forneceram a base matemática para Isaac Newton desenvolver seu tema. As contribuições de Johann Kepler foram muito importantes para o desenvolvimento da astronomia, mas sem deixar de fora o Galileu Galilei. Galileu Galilei foi um dos pioneiros da revolução científica do século XVII e suas contribuições abrangiram várias áreas da ciência, incluindo a física e a astronomia. Embora Galileu Galilei tenha feito a contribuição significativa para a física e a astronomia, sua contribuição direta para a astronomia ou para a compreensão da gravitação universal foi limitada. Galileu fez observações detalhadas dos corpos celestes usando seu telescópio, incluindo as fases de Vênus, as luas de Júpiter e as manchas solares. Essas observações forneceram evidências importantes a favor do modelo heliocêntrico de Copérnico, que desafiava a visão geocêntrica dominante. Galileu desenvolveu leis fundamentais do movimento, como a lei de inércia e as leis do Kepler, que descreviam o movimento dos objetos na Terra. Embora essas leis não estejam diretamente relacionadas à gravitação universal, elas estabeleceram as bases para a compreensão posterior da dinâmica dos corpos celestes. Em 1687, Isaac Newton formulou a lei da gravitação universal, que descreve a força de atração entre dois corpos massivos. Isaac Newton usou do modelo de Copérnico do heliocentrismo e a lei dos períodos de Kepler para deduzir matematicamente a forma de gravitação universal. A lei afirma que a força gravitacional entre duas massas, seja a massa de um planeta e o Sol, é diretamente proporcional ao produto das massas, ou seja, a força gravitacional ela é diretamente proporcional ao produto das massas, as duas massas, como referi anteriormente, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. O que isso significa? Quanto maior for a interação, ou quanto maior for as massas dos planetas, maior vai ser a força gravitacional. E quanto menor for a distância, maior vai ser a força gravitacional. E quanto menor for a interação entre eles, ou a força gravitacional, maior vai ser a distância. Essas teorias elas abriram uma nova visão da astronomia e da física, pois elas descrevem exatamente como o nosso universo funciona e como os planetas giram ao redor do Sol e quantos anos ou quantos dias levam os planetas a realizar o movimento de rotação e de translação em relação ao Sol. Abriram uma outra visão e os estudos não pararam. E até hoje temos também uma teoria que explica
que a gravidade não é uma força, mas sim a causa, que é conhecida como a teoria de relatividade geral de Albert Einstein. E muito obrigado. Inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, curta e até a próxima.